Olá, professor Luiz Rezende, começando mais uma retrospectiva de atualidades. Dessa vez você está percebendo que eu estou com um cenário diferente e com uma convidada especial, a professora Thaís Batista, que daqui a pouquinho vai se apresentar. Deixa eu só explicar uma coisa antes deles ficarem bravos. Pessoal, eu estou em deslocamento, eu estou no Rio de Janeiro, na sede do QUE, estamos aqui para uma série de reuniões pedagógicas para ter muita novidade para vocês. E por essa razão nós vamos fazer um formato um pouco diferente. Então não vai ter os fatos da semana, porque, Thaís, inclusive uma coisa que eu queria que você comentasse. Quando o aluno estuda para concurso, antes de entrar no nosso tema principal, esse evento semanal, ele tem um primeiro quadro, que é fatos da semana. Política, cultura, conjuntura, fatos de redação, que o aluno, quando estuda para concurso, ele fica tão focado na matéria, que meio que ele se isola, ele não consegue ter visão angular para ver temas que ele precisa se alimentar para a prova. Então, é um certo antagonismo. Você fica estudando CRASE, Excel, o artigo 37 da Constituição Federal, que é importante para a sua prova, sei lá, cartão de crédito para o Banco do Brasil, e você para de olhar para o noticiário e você se prejudica na própria redação. Sim, então, por isso tem um Fatos da Semana, que são 5 fatos, que eu não aprofundo, mas pelo menos eu digo para o aluno, fique esperto, acompanha. E teve muito fato da semana, a viagem do presidente Lula para a China, uma agudização da situação da Ucrânia, mas tudo isso a gente deixa para a semana que vem. Queria que se pontuasse, não vai ter essa semana. Só pontuou a importância, Thaís, de estar esperto nos temas quentes, inclusive para a redação discursiva. Olá, pessoal. Eu sou a professora Thaís Batista, professora de língua portuguesa aqui do QUE Concursos. Antemão, agradeço o convite, Rezende, muito obrigada pelo convite, por estar aqui. Muito obrigada a vocês que estão nos assistindo. Nosso S carioca é um pouquinho trava-língua. E como o Rezende falou, ratifico, é importante que você esteja atento a tudo que acontece. Por quê? Porque isso pode cair como tema de redação, mas não só. Pode cair num contexto de interpretação de texto. E aí é o que eu falo, você tem 50% de técnica na interpretação de texto, mas você só garante 50%. Porque os outros 50% é conhecer o assunto. Porque quando você conhece o assunto, você se familiariza com aquele determinado tema. E facilita. Exato, facilita. Pense numa conversa num bar. Você está numa mesa de bar com os seus amigos. Quando você sabe o assunto, você desenrola, você participa. Quando não, você pega o copo e só bebe. Ou você gera um gerador de lero-lero com obviedades que na hora da redação vai te onerar. Com certeza, com certeza. Então, na verdade, a Thaís ela só reafirmou a importância desses fatos da semana, que por aqui tem um evento diferente, não vai ter. E depois, Thaís, eu faço dicas culturais. Então eu indico filmes, séries, canais do YouTube, documentários, que sempre guardam uma certa relação com o tema, mas não necessariamente, um pouco mais lúdico, porque é outra coisa importante. Quando você está estudando, seja para pós, seja para graduação, seja para concurso, tem uma hora que a nossa capacidade cognitiva ela está ali se esvaecendo, né? Quando você estuda muito, dá muita aula, grava muito conteúdo, é impossível a qualidade não diminuir. Então, qual seria o mundo perfeito? Se você, no seu momento de lazer, no seu momento lúdico, você conseguir se alimentar também de coisas que agreguem de forma direta ou indireta nos estudos. Então, por exemplo, se a gente estivesse aqui num evento normal, você no seu estúdio ou no meu, dividindo tela, a gente estaria dando dicas de filmes, séries, documentários sobre o tema de fundo que vem daqui a pouco. Aí a pergunta é óbvio, né? Todo mundo precisa recarregar energia, ou para lecionar, ou para estudar, mas o mundo perfeito é esse, né? Então, por exemplo, se o aluno ele consegue assistir um documentário, ter um canal do YouTube, assistir uma série, que mesmo sendo lúdico e lazer, agregue para o estudo dele, é o mundo perfeito, né? Com certeza, com certeza. Porque no mundo lúdico, ele ainda está retendo a informação que é necessária. Então, feitas as justificativas do que não teremos, vamos para o tema de fundo do que teremos. Sim. Thaís, de onde veio a ideia de te convidar? A primeira, porque você desenrola bem, né? Você sempre desenrola na aula, você pontua questões, até por ser professora de redação também, você pontua elementos de conteúdo muito além da forma. E, em segundo lugar, teve uma novidade aí esses últimos dias, que foi a justificativa para esse evento. As bancas organizadoras, olhando para o Banco do Brasil, que acontece na semana que vem, olhando para o TJ São Paulo, que tem atualidades como tema de prova objetiva, e olhando para os concursos públicos em geral,
eles têm pego muito temas que nós chamamos de temas de conjuntura social. Sim. Então, a questão, por exemplo, da violência nas escolas, né, que é um tema que é uma tragédia humanitária, mas que está muito agudizada por conta do que aconteceu recentemente. E que vem acontecendo bastante, tipo né? agora, né? A condição do negro na sociedade, dentre outros temas importantes. Em todas as cidades, todos os estados, com critério lá populacional, com a prioridade de delegadas mulheres quando elas estiverem disponíveis. Uhum. E o tema nosso é esse, o tema nosso é a equidade de gênero, condição da mulher no mundo do trabalho, a necessidade de você ter equiparação de gênero, salário e condições, o que a mulher sofre de luta contra o assédio sexual, o assédio moral e a falta de oportunidade pelo simples fato de ser mulher. Esse é o tema de fundo. Mas eu queria provocar já, e para você serve para a redação, serve para a sua vida e serve para a prova objetiva. Com certeza. E aí vamos fazer, então, se você topar, Thaís, um ping-pong. Eu vou jogando tema, você desenvolve, aí você me devolve. Okay. Eu queria começar com um elemento. Eu não acho que a questão do negro na sociedade, quem sente é o negro. Mas eu não acho que esse debate, combate ao racismo, por exemplo, ele é exclusivo do negro. Porque se assim for, você não vai ter voz. Né? O Supremo Tribunal Federal, por exemplo. Hoje não tem nenhum negro na composição. Então, se você não pusesse a discussão da criminalização do racismo e da injúria racial, nunca teria esse debate. E onde eu quero chegar? A prioridade de delegadas mulher nas delegacias da mulher. Sim. Mas nada impede que, se você tiver uma situação de não ter a disponibilidade de uma delegada mulher, porque o concurso público não tem divisão de gênero, com certeza, você tem um homem que cumpre o papel como tal. E eu queria que você desenrolasse um pouquinho da importância disso como cidadã, né? Como nem eu nem você somos especialistas em direito. Então é uma visão do professor de redação e atualidades. É uma visão social, né? Mais do que a visão de docentes, é uma visão social da questão. Primeiro, é importante que a mulher tenha um papel definido, porque durante muitos anos, se você for olhar para a história, a mulher foi sempre deixada de lado. E o que é equidade? A gente tem que entender que a equidade é olhar para a necessidade daquele gênero e adequar a situação à necessidade daquele gênero. Não é simplesmente dar igualdade, porque o que é igual... Vamos pensar, eu sou pequena, né, Rezende? Eu sou bem pequenininha. E o Rezende é bem mais alto do que eu. Então, para a gente estar num sistema de igualdade, vai ser diferente. A gente ainda vai continuar diferente. Se der um salto de 10 centímetros para o Rezende, um salto de 10 centímetros para mim, ele ainda será mais alto do que eu. Então, a noção da equidade não é isso. A noção da páreo com o Rezende. Então, essa é a noção de equidade. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é a noção do sentido de equidade. Segundo ponto, não é só a mulher que tem de falar de mulher, não é só a mulher que tem de lutar pelo voto, pelas direções que a mulher tem de ter numa sociedade. Porque se for assim, a gente sempre vai ter uma luta enfraquecida. Se eu tiver uma delegacia para mulher especializada em mulher, isso é excelente, é excepcional. Uma delegada mulher, muito bom, é um ponto muito importante. Mas se não houver uma delegada mulher, não poderemos lutar pelos direitos das mulheres? Não existe isso. A gente tem que trazer a consciência de que nós somos um único povo. E para ser um único povo, todo mundo tem de, obviamente, lutar por tudo aquilo que nos torna um único povo. Ô, Thaís, vamos dar spoiler. Está ali no cantinho trabalhando, nosso diretor acadêmico, que ele é o professor Ricardo Baranovski, que é professor de Direito, e no Direito tem o conceito da equidade, acho que se desenvolve mais no Direito Administrativo, né, Ricardo? Do que no Constitucional. Mas tem um conceito de equidade que eu sempre utilizo, que é o conceito da Carta de Princípios do SUS, do Sistema Único de Saúde, que é levar a saúde em locais distintos, com demandas distintas, de formas distintas. Então é óbvio, né? Se você vai lá para a comunidade ribeirinha do Rio Negro, em Manaus, se você vai para a periferia de grandes cidades como Rio de Janeiro e São Paulo, se você vai para o Agreste Sergipano, quando você vai para qualquer outra região ou bioma que tem uma especificidade de facilidade de acesso, você tem que tratar de forma diferente, situações diferentes. Com certeza. E, Thaís, eu vou fazer uma pergunta, mas entrando em redação agora do tema, né? Tá, okay. Pode ser que dia 22 você, de repente, tenha um tema de redação falando sobre a decisão da Caixa Econômica Federal e do Banco Central de... Olha só, quando a gente começa a dar aula, atualidades de redação,
não tem algumas coisas que ficam martelando nas nossas cabeças, como possibilidade de redação, Sim, por conta de trabalhar muito nesse com sentido? certeza. Banco Central do Brasil, e não é só para não é só para o Banco do Brasil, mas também o Banco Central do Brasil ele orientou uma linha de crédito para microempreendedores, MEI, ME, mulheres. E quem vai ser o banco que vai fomentar essa política pública? A Caixa Econômica Federal, que tem uma característica mais banco de fomento de política pública, né? Sim. Muito mais que o Banco do Brasil. Então, por exemplo, e aí uma dica para redação. Então, pintou lá, dia 23 de abril, dia 22 é a nossa revisão. Dia 23 de abril, decisão do Sistema Financeiro Nacional de criar uma linha de crédito específica para as mulheres microempreendedoras, tanto atividade rural quanto para qualquer outra área da atividade comercial. Você acha que o aluno ele corre risco, na redação mesmo, se ele for entrar na seara de opinião e aprofundada? E eu estou perguntando isso por quê? Porque muito aluno joga pelo empate, né? Deixa eu ir no formalismo, sem dar opinião. E eu acho que os dois extremos, eles são risco. São complexos. Então, por favor. Eu sempre digo, Rezende, que numa redação, ainda mais se tratando de dissertação argumentativa, qual é o foco? A argumentação. Ele não pediria, a banca não pediria você uma dissertação argumentativa se ela não quisesse saber a sua opinião, seu desenvolvimento, sua parte de cognição de pensamentos. Então, a gente tem de tomar cuidado com não aprofundar ou aprofundar muito. Não aprofundar significa que você não entendeu a proposta, que é uma dissertação argumentativa, você precisa argumentar. E aprofundar muito significa que você está tomando partido. E a gente precisa ser isento, numa redação ser um pouco imparcial. Então, a gente tem de tomar esse cuidado, sempre no limite. Mas eu sempre falo que, se você estudar o tema, se você tiver alguma coisa com relação ao tema e trabalhar uma noção de causa, de consequência, ou até mesmo de contraste, porque as pessoas gostam muito, né? Aquela redação modelo que as pessoas gostam por aí, é redação ponto positivo, ponto negativo, ponto positivo. Então, você pode trabalhar com isso, mas saia da obviedade. Trabalhe com a noção de causa, consequência. Você pode trabalhar com concessões a respeito de um único assunto, porque eu acho que a sua redação fica perfeita, você não precisa aprofundar muito, mas você consegue trazer um conteúdo e mostrar que, olha, eu sei sobre o assunto. Essa é a noção que você tem de passar para o seu avaliador. Opa, além da parte de estrutura, de gramática, eu sei o assunto. Se a gente tivesse sentado agora, eu poderia conversar com você. É essa a proposta que a sua redação tem de passar. Perfeito. E Thaís, no edital, ainda falando de banco, no edital de vendas e negociação do Banco do Brasil, tem um tópico lá, tópico 2, que é segmentação bancária. E assim, né, existem vários tipos de segmentação. Uma segmentação bem famosa é crédito para aposentados, crédito consignado para aposentados e pensionistas. Teve uma época em que os bancos, não sei se você lembra, criaram um negócio que, claro que não ia dar certo, né? Cartão de crédito para universitários para começar a pagar 6 meses depois. Não lembro. O universitário tá duro. Não tem grana. Que é um cartão de crédito para bebê. 6 meses depois ele vai continuar. É óbvio que ainda tem esse produto, mas não com a massificação que teve no passado. Sim. E aí tem uma discussão bem delicada, que é assim, o Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central e os bancos comerciais e os bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, eles devem segmentar por gênero, eles não fazem isso. Então, por exemplo, você não vai chegar lá na Caixa Econômica ou no Banco do Brasil e tem, olha, eu quero um CDB mulher, né? Eu quero um financiamento imobiliário mulher. Não tem isso. E nunca teve por uma compreensão. Você tem que alimentar áreas da economia que o Estado entende que é prioridade. Opa, microcrédito rural para pequenos produtores rurais, fomento para a indústria automobilística, enfim, né? Nós não somos economistas. Sim. Mas agora eles estão dando um passo à frente. Eles entendem, quando eu digo eles, Banco Central e Sistema Financeiro Nacional, que você, de fato, tem que continuar olhando para áreas da atividade econômica, atividade rural, microempreendedorismo, fomento cultural, porém, com o traço de uma linha de crédito garantida percentualmente para a mulher. Isso está sendo construído pelo Banco Central, foi anunciado, não é política pública, mas é diretriz.
E para a redação, é óbvio que não vai cair uma lei futurista, né? Que não existe. Mas diretriz cai como caiu na prova de 2021. Pode cair até como um texto da Não, prova. e tem cara disso. Sim. Tem cara disso. E nesse caso, olhando para a SES Gran Rio, a cara é ter um texto de provocação, texto base para desenvolvimento, né? Sim. Ela gosta de trabalhar, ela não trabalha com textos difíceis de entendimento. Textos filosóficos como a FGV gosta de trabalhar. A FGV já tem uma... A FGV ela já tem uma raiz um pouco mais filosófica. A FCC já trabalhou, inclusive, com textos de filósofos. Então, a gente já tem um viés um pouquinho diferente da SES Gran Rio. A SES Gran Rio trabalha com uma linguagem de fácil entendimento, porém, ela trabalha, sim, com temas que podem gerar debate, que aí é um pouquinho diferente. A provocação filosófica é diferente do debate. Eu posso debater aqui com você sobre futebol, até porque, né, Fluminense é Fluminense. Enfim, ainda bem que Resende... Conheci 2 torcedores do Fluminense na minha vida. Ainda bem... Ah, mas aí você conheceu uma tricolor competente e inteligente que está aqui com você. E o Jefferson, que estava falando do Fluminense. 2 Fluminenses numa semana. Viu? Ah, agora você vai ver bastante, porque a gente ganhou. Enfim, então você tem toda essa estrutura dentro do debate. Você pode debater sobre qualquer coisa. Não precisa ser filosófico, não tem raiz filosófica. Então, o debate que a SES Gran Rio trabalha, ela é um debate mais social, econômico, é diferente da FGV. A FGV ela trabalha mais com uma raiz filosófica, com uma raiz de pensar fora da caixinha, é um pouco diferente. Então, a SES Gran Rio ela tem essa noção do social, do econômico, do político, traz mais esse viés. Ô, Thaís, teve uma prova do Banco do Amazonas. Sim. E SES Gran Rio, 2021. Uhum. E um dos temas lá, porque foram várias provas para... Tipo o Banco do Brasil, várias versões da prova para o mesmo cargo, em cidades distintas. Sim. E um dos temas lá da redação foi um tema que é assim, ó. O IBGE, ele atualizou a expectativa de vida da população brasileira. Uhum. Então, pela primeira vez na história, a expectativa de vida da mulher, ela supera os 80 anos. 80 anos e 6 meses. Para mulheres nascidas em 2021, expectativa de vida. Sim. O homem, 43 anos, beirando 73 anos, beirando 74, e a expectativa de vida média da população brasileira, beirando entre 77,5 e 78. Uhum. Então, o fato é, a mulher, ela tem uma expectativa de vida 6 anos a mais que o homem. E aí pedia para desenvolver isso. E aí eu fiz muita aula na época de atualidades, como essa mais ou menos, trabalhando muito essa pesquisa, muito esse levantamento. Que na verdade foi uma pesquisa pré-censo, que falava de várias coisas, violência, natalidade e tal, mas esse tópico foi abordado pela SES Gran Rio. E aí eu lembro que um caminho saudável era você apresentar, porque assim, né, um número positivo, ele pode esconder origens que não são muito positivas. É um número positivo aumentar a expectativa de vida. Mas o fato da expectativa de vida da mulher ser tão mais alta que a do homem, e aí eu queria perguntar para você, se tivesse uma redação assim para você corrigir, você acha que teria um bom caminho? Porque essa é a provocação, né? Uhum. Então, por exemplo, né, a mulher tem uma expectativa de vida 6 anos a mais que o homem, tem uma origem positiva, que é a medicina preventiva da mulher ser muito maior que a do homem, porque vocês têm o hábito do ginecologista. Nisso. E o homem, meu irmão, tem um Ramiro aqui, ó, só vai no urologista quando, sei lá, estiver morrendo, né? Tiver azul. Quando obrigarem. Então, se for obrigado. Então, não tem o hábito, né? Não. Então, exame eu de acho toque. Que seria o caminho. Esse é o motivo positivo. Sim. A medicina preventiva da mulher começa na pré-adolescência. E o homem não tem esse hábito. Só vai... Ó, tem um dado que é assustador. Deixa eu falar aqui de uma forma educada. Essa você não sabia, Ramirão. Tem um percentual absurdo de, acho que mais de 5 mil decepações do órgão masculino por falta de higiene. Isso não tem a ver com o cara não tomar banho. Isso tem a ver com a pessoa ter doenças, achar que não é tão importante, e a consequência disso ser ele ter uma mutilação. É absurdo, é impressionante. Então é positivo a saúde da mulher, mas tem um traço negativo. Aí eu desenvolverei isso. Aí tem um traço negativo.
que é uma herança patriarcal, o lugar da mulher em casa, a mulher não pode ser caminhoneira, a mulher não pode ser estivadora, a mulher não pode ser policial. Por exemplo, concurso da Polícia Federal, concurso da Polícia Civil, concurso para PM. PM ainda tem homem e mulher, mas PF, por exemplo, você não tem divisão de homem e mulher, mas você tem um percentual muito maior de homens do que de mulher. E aí você tem... Não, você não vai. Isso não é trabalho para mulher. E aí você tem trabalho mais arriscado, você tem trabalho que se submete a maior risco do homem pela herança patriarcal, do lugar da mulher em casa, o que é uma herança negativa. Então você acha que é óbvio que é difícil eu perguntar para você se não tivesse a textualização de uma redação para você corrigir. Mas seria um caminho que você acharia muito arriscado? Não, seria um caminho saudável, porque você está trabalhando o ponto positivo, que é o fato de a mulher sempre se prevenir, sempre ter essa questão da prevenção, e o homem, em contrapartida, não. E também a herança... Aí você tem um ponto negativo dentro dessa estrutura, que é a herança patriarcal. Não, acho que é um caminho bom a ser seguido. Você poderia dar também uma noção de adição ao texto, trabalhar com um ponto positivo mais um outro positivo, contrastando sempre com o lado negativo ali do homem. Um exemplo clássico social: homem não chora. O Ricardo chora. Homem não chora. Essa noção de que homem não chora, ela é tão enraizada na nossa sociedade que ver um homem chorar, como a gente falou agora do Ricardo, parece até que é um sinal de fragilidade. Então, essa questão também é enraizada no contexto social. É mais do que enraizada, né? É uma fundamentação. E aí, por o homem não poder chorar, ele não expressa que ele sente dor, ele não expressa o que ele sente, e aí ele vai o quê? Acumulando, tanto nas questões emocionais, quanto nas questões de saúde física corporal. Então, isso também deve ajudar a acarretar na questão de haver menos expectativa para um homem. E tem até, eu não vou entrar aqui nessa seara, até porque não é nosso objetivo e cada um pode ter sua opinião, mas é importante citar, até porque, né, a ideia não é ter um bate-papo mecanicista. Sim. Tem até essa discussão toda de o homem alfa, o red pill e tal, que é exatamente isso: o homem não chora, o homem é o protetor da mulher, o homem... Ixi, se dependesse de mim, eu sou beta, porque eu choro. Aí, meu irmão, tem ameaça, eu me escondo atrás da minha. O Ramiro também tem esses... A gente é beta, total. Então, eu sou alfa. Na verdade, total, não choro. Aonde eu quero chegar com isso? Que é uma linha muito tênue, né, Thaís? Muito! O erro é o erro de você se esconder e não querer emitir opinião nenhuma. O que a redação, ela qualitativamente se prejudica muito. Com certeza. Mas a redação não é o momento de você ficar militando para suas causas e esquecer que é uma estrutura de prova, né? Algo que eu sempre falo aos meus alunos de redação é o seguinte: não importa a sua posição política, sua posição social, porque para a banca isso não importa. Ah, mas a banca está militando. Não importa, você quer passar para o concurso, você não quer lutar contra a banca. Então, a gente tem que tomar cuidado, mas se a gente não lutar agora, você não vai passar no concurso. Me desculpa. A verdade é essa: se você quiser militar no momento da redação, significa que você não quer passar no concurso público. Exato, isso. Então, você tem de saber que há momento para todas as coisas. O momento da redação não é o momento para você militar por qualquer assunto que seja. Aí eu queria puxar fazer aqui um puxadinho. Sim. Que é de ética. As redações, você percebe isso, elas sempre puxam preceitos éticos. É óbvio, né? Você não vai fazer uma redação em que você defenda alguma coisa que fira, sei lá, defender crime, defender algo que fira a Constituição. Ética. E aí, que vira a Constituição. E aí, tem uma questão importante, que é uma divisão muito clara que deve existir, e essa divisão não pode ter dúvida nenhuma sobre ela. Na sociedade, vamos supor que o Ramiro, que está no nosso audiovisual, chega para mim e fala assim: Rezende, agora eu quero que você me chame de Ramire, porque eu sou não binário, eu não tenho mais identidade de gênero. Identidade não binário ou gênero fluido não tem nada a ver com orientação sexual. Simplesmente ele não se reconhece como homem, de um gênero masculino, mas ele pode ser heterossexual. É um debate que nem teria tempo de fazer aqui, mas eu quero chegar em outro lugar. Então, muito complexo, vamos supor que socialmente o Ramiro diz assim para mim: cara, eu quero que você me chame... Eu gostaria pessoalmente
que você me chamasse de Ili. Ili Ramiro, porque eu sou gênero fluido. Perfeito, eu decido se nas relações sociais eu vou ou não chamá-lo, isso tem a ver muito com convenção social. Sim. Ponto final. Tanto na língua portuguesa, quanto numa ata, ofício, memorando, e muito menos em redação, o que você tem é a língua portuguesa, que ela tem a sua regra gramatical, sua regra ortográfica e a flexão de gênero. E eu não sou especialista na língua, quem é a Thaís, mas deixa essa discussão sobre como a língua ela vai se metamorfando na sociedade para vocês, nos fóruns que vocês têm de especialistas na língua. E, meu irmão, enquanto não existe essa mudança ou não existe para a sua redação. Porque aí seria um erro grave, né? Com certeza. Você misturar uma discussão, que é uma discussão de relações sociais... E enraizar na sua escrita. Por uma regra que é uma regra que ainda não está estabelecida e talvez não seja. E não cabe aqui discutir ou não. Sim. E isso... Você já viu esse problema? Você já pegou redação com essa questão? Não. Eles, elas e eles? Não, porque... Ô, Ili, quanto tempo tem de evento? Porque eu deixo... Ramiro? Ô, Ili, quanto tempo tem de evento? Eu sempre deixo claro que a gente tem de tomar cuidado com o viés social influenciando a língua. Por quê? Vamos lá. Você é paulista, né, Rezende? E você é corintiana, né? Vai, Corinthians. Você fala vai, Corinthians. Vai, Corinthians. Nós cariocas falamos Corinthians. E você fala? Corinthians. Corinthians. Observaram que existe uma pronúncia diferente? É uma variação. Quando ele fala vai, Corinthians, é nós, mano, vocês falam vai? Vai, Corinthians. E véi? Vírgula. Véi, expressão de velho. Pô, velho. Pô, véi. É mano, né? É mano? É. Mano. Então, vocês têm toda essa estrutura. A gente não. A gente fala, pô, é mesmo. Já é. Já era. É nós. Entendi. Não. São expressões no paulista cê é louco, tio. Cê é louco, tio. Verdade. Cê é louco, tio. Então, a gente tem essa estrutura de diferença, certo? Regionalismos. Que isso é variação linguística. Há o entendimento que essa multiplicidade de linguagens de gênero é parte da variação linguística. E nunca se utiliza? Nunca, em situação alguma deve se utilizar? Então, aí a gente vai chegar ao ponto importante da nossa conversa. Numa prova, num documento oficial, não se usa variação, porque imagine você falando com uma pessoa para um documento oficial, enviando para um órgão do Nordeste e falando, você é louco, mano? A pessoa entenderia? Não, porque a pessoa do Nordeste ela não fala desse jeito. Então, o que nós usamos? Usamos uma linguagem que todo mundo utiliza, que é a gramática normativa. A prova ela é feita com base na gramática normativa. Então, sua escrita deve ser conforme o que se organiza, o que prescreve a gramática normativa. E ela não prescreve a linguagem neutra. A linguagem neutra ainda é uma discussão, ainda é um diálogo no âmbito linguístico, linguística. E numa etapa muito, muito básica. Né? Muito! A gente ainda tem aí uma construção dessa discussão, debate, né? desse debate. Então, não, a gente não pode usar numa gramática normativa essa estrutura, uma redação, uma gramática que não seja normativa. Porque, sim, você vai perder ponto e, dependendo da banca, você pode perder porque não se adequou à linguagem prescrita pela banca. Por exemplo, não é o caso da SES Gran Rio, você só perderia ponto. Mas numa estrutura de redação militar? E outra, né, Thaís? Você tem que entender a comunicação e o objetivo da comunicação, sim, o espaço. Sim. Você citou esporte, o Corinthians tem o time feminino, né? Que nos últimos anos ganhou muita coisa e tal. Super bem. Então tem um slogan quando o time feminino do Corinthians joga, que é respeita as minas. Mas é óbvio que a linguagem é adaptada para uma torcida dentro de um marketing, né? Sim. E aí, Thaís, eu queria aproveitar e te perguntar outra coisa. Olha como as matérias, elas confluem, a gente começou a conversar sobre gênero e vai fluindo para outra coisa, mas esse é o sentido desse evento. Também sexta-feira à noite ninguém merece, né? Uma aula mais formal como nós temos que fazer às vezes. Às vezes, na maioria das vezes. Quando eu dou aula de administração, tem uma ferramenta criada lá na Escola de Negócios de Harvard, chamada Balanced Scorecard. Ela foi criada para iniciativa privada,
mas nos anos 90 ela veio para o Brasil para explicar para os membros de uma organização pública 4 variáveis, 4 aspectos. O aspecto financeiro de uma decisão governamental, o aspecto para a sociedade, o aspecto interno e o aspecto financeiro. Se o gestor público ele investe em treinamento de servidor uma verba, qual é a reverberação para a sociedade, etc. Né? Enfim, é uma ferramenta. E essa ferramenta, ela tem um mapa estratégico, que é uma tradução para todo mundo, níveis diretivos e níveis operacionais, departamento financeiro, departamento jurídico, ou seja, é uma tradução de hierarquia e de áreas diferentes para todo mundo entender. Então lá, no Balance Scorecard, nasceu um conceito da tradução documental, que inclusive aqui no Brasil foi adaptado para o Manual de Redação da Presidência da República. E lá diz isso, eu queria te perguntar se é um bom caminho também para a redação. Você deve evitar 4 exageros linguísticos. O exagero linguístico do tecnicismo, é o chamado juridiquês do pessoal do direito. Por exemplo, se eu for escrever um manual técnico de pedagogia, engenharia civil, física, só vai entender quem é da área. Com certeza. Porque, afinal de contas, não é um manual técnico. Então, evitar o exagero linguístico. Termos técnicos você tem que utilizar, mas no exagero é o primeiro erro que causa falta de tradução. Sim. Segundo exagero linguístico, regionalismo. E aí tem até um exemplo de uma prova que, assim, eu posso ter uma redação e utilizar o termo macaxeira, ou utilizar o termo mandioca, ou utilizar o termo aipim, mas o que eu não posso é a gíria regional. Sim. Evitar o exagero regional. Teve um amigo meu, o Zóio, nome científico, nós estávamos viajando, e aí à noite, né? Aí eu falei para ele, Zóio, olha a lombada. Ele é do norte de Minas. Olha a lombada. Aí ele falou, beleza. Aí estamos viajando à noite, fato real. Aí ele falou assim, olha o murundum. Cara, eu olhei pro mato, achando que era um bicho. Aí meu carro voou. Eu falei, porra, era lombada, chama murundum. E eu não sabia. Eu também não. Eu pensei olha o murundum, é o bicho. Então, terceiro exagero linguístico. E no Rio quebra-mola. Quebra-mola. Terceiro exagero linguístico, da rebusquez linguística. Você tem que utilizar a norma culta. Mas se você utilizar apenas palavras muito complexas, você não gera tradução. E o último exagero linguístico, o do excesso do coloquial. Com certeza. Porque senão você gera informalidade. Você acha que também é um bom caminho para uma redação? Com certeza, é a base da redação. A redação ela não pode ser com uma linguagem muito técnica, porque quem não é técnico não vai entender. Você tem que pensar, vamos lá, pensando no juridiquês. Eles são juristas, nós não. O avaliador dele não é um jurista, o avaliador dele é um professor de português que não sabe direito com ênfase. Então, não, você tem de evitar. Eu falei do juridiquês que a gente está falando dessa área, mas qualquer coisa bastante técnica você tem de evitar. Algo que fuja da gramática normativa. E aí, quando a gente fala o que foge da gramática normativa, você já pode falar sobre a linguagem coloquial. Porque a coloquialidade é do dia a dia, é a nossa conversa informal aqui, porque embora seja uma gravação ou uma aula ao vivo, como a gente está tendo agora para a galera, a gente tem uma diferença. É um bate-papo. Sim. É uma informalidade. Se a gente sentar para conversar, é uma informalidade. Então, a gente pode sim trabalhar com a coloquialidade, com nós, mano. Tudo bem, respeita as minas, mas não dentro de uma proposta de trabalho. Você tem que pensar que o concurso público é um documento oficial. A redação é um documento oficial. E se você trabalha com um documento oficial, você não pode trabalhar de forma alguma com a coloquialidade. Outro ponto importante que a gente não fala são os estrangeirismos. Estrangeirismo, é verdade. Estamos falando disso, né, Ramiro? Como nós utilizamos palavras estrangeiras no nosso dia a dia. E isso causa prejuízo ao texto, porque as pessoas não entendem. E não são obrigadas a entender. O Ricardo estava me chamando para ir para o Beach Park hoje. Então, a gente tem essa complexidade que não pode ser inserida numa redação, numa proposta de textos de documentos oficiais. Por quê? Porque isso vai causar prejuízo à comunicação. Tudo que causa prejuízo à comunicação deve ser evitado. Você abriu um ponto agora que me deu uma luz. Thaís, vamos imaginar que o pessoal do Banco do Brasil tem uma redação que trate de marketing digital. Tem um tópico de vendas e negociação, que é o tópico mais importante. Na prova de 2021, 5 questões, nas diferentes versões da prova.
e que é, né, o edital, ele lista quais são as ferramentas de marketing digital. Leads, copyright, inbound marketing e gatilhos mentais, que aí não é um termo em inglês. Sim. E aí você acha... E aí vamos supor que fosse assim, a importância do marketing digital na comunicação bancária atual. E aí é óbvio que, nesse caso, fica até estranho ele não citar os termos que estão no edital, que são as ferramentas lead, copyright, inbound marketing. Mas se eu fosse fazer uma redação hoje, falando de lead, ou de inbound marketing, ou de copyright, até porque lá na prova, na prova objetiva, vai ter uma questão. Indica a alternativa que apresenta o que é inbound marketing, Sim. o que é lead. Você acha que vale a pena eu escrever na redação inbound marketing e, entre parênteses... Fazer a definição. Fazer a definição. Até porque... Ou o texto corrido. Mais importante é colocar entre aspas. Porque não é da nossa língua. Se fosse num texto, numa dissertação para uma tese de mestrado, lá a dissertação, né, de mestrado, você colocaria em itálico, porque você está digitando. Agora, na redação, como não é palavra, como é uma palavra técnica, como não é uma palavra da nossa língua, enraizada na língua, a gente usa o quê? As aspas. Perfeito. Então, você usa as aspas para a gente entender que é uma palavra que é utilizada, uma palavra técnica, utilizada inclusive pela banca, mas que não é uma palavra da nossa língua. E a definição do conceito é importante porque depois você pode fazer essa retomada sem ficar falando a mesma palavra o tempo todo. Perfeito. E aí, óbvio, você ganha na parte de não repetir o vocábulo, porque a repetição, ela torna o texto maçante. Então, quando você faz a definição daquele vocábulo, permite que você use aquela definição com sentidos, né, com a parte de sinônimos, e deixe o texto mais fluido, mais flexível, a ponto que você vai, com certeza, ganhar mais pontos dentro de uma prova. Perfeito. A gente queria encerrar, e eu queria a Thaís, ela vai encerrar, vai se despedir, a gente encerra o evento. Eu só queria dar uma dica final, a Thaís vai dar um recado final também. E o meu recado final, Thaís, é o seguinte, o Stephen King, né, aquele autor de livros de terror, suspense e tal, ele veio uns anos atrás na Flip, que é em Paraty, né? Paraty. Ele veio na Flip. E aí, ele estava e estava lançando, acho que aquele It, o filme. Então estava em voga, porque é uma obra dele, né? Então, enfim, ele estava muito na mídia, assim. Ele sempre teve, mas ele estava muito. E aí ele fez um painel. E aí nesse painel, era um painel para jovens escritores. Ele estava dando dicas para jovens escritores, um puta escritor consagrado. Aí perguntaram para ele, qual é a dica que você dá para quem quer começar a escrever? Ele foi genial. Ele falou assim, leia, leia, leia e leia. Quando você se cansar de ler, aí você pode tentar começar a querer escrever. Porque ele quis dizer que hoje em dia as pessoas elas têm abandonado o hábito de leitura e querem escrever. Então, a dica que eu dou é o seguinte, né? Lendo você amplia sua bolha cultural, lendo você amplia o seu vocabulário, lendo você sabe utilizar vírgula e não utilizar como orégano na pizza, deixa eu jogar uma vírgula, porque às vezes eu faço como isso. Respiração. Então, na verdade, é a seguinte, o treino é importante, esqueleto é mecanicista, mas cada um tem seu método, mas o fato é que não tem como você ter um bom vocabulário e não tem como você ter capacidade de desenvolver nenhum argumento se você não lê. Então, por favor, né? Leia qualquer coisa. Até, sei lá, eu gosto de ler a Bíblia, que bom. Eu gosto de ler HQ, que bom. Eu gosto de ler Hamlet, né? Shakespeare. Leia Hamlet de Shakespeare. Mas leia Homero. Ou leia algo mais leve. Ou leia algo... porque é óbvio, né? Eu não vou sugerir que você comece a programar a inteligência artificial sem você conhecer antes a base. Então, leia aquilo que te facilita o acesso à leitura. Mas leia. E assim você vai ter mais vocabulário. Por favor, Thaís, deixa a sua dica final, sua despedida e encerre o nosso evento. Rezende, primeiro, novamente, muito obrigada. Foi um prazer, de novo. Por vir, por participar. E algo importante que eu sempre falo, que se você não tem o hábito de alguma coisa, é óbvio que você não vai começar por uma leitura densa, por algo denso que vai te fazer desistir. Exato. Então, você tem que começar, se você não tem o hábito de leitura, você tem que começar por algo que vai gerar o prazer de ler, mas com algo que seja curto. Você não pode pegar um livro de 500 páginas se você não consegue ler 10. Exato.
Concorda? Então, pegue um livro que cause um livro, ou uma obra, ou qualquer coisa que você queira ler, mas que traga uma leitura saudável, que não haja discrepâncias com a gramática normativa, porque senão você não alcança um vocabulário. E você desaprende, né? Exato, você desaprende. Você tem que procurar uma leitura fácil, saudável, mas que gere o prazer de ler. Eu sempre gostei muito de ler, eu sou um pouquinho estranha. Sempre gostei. Sempre fui aluna de colégio público e nós ganhávamos os livros antes de ir para a escola, né? Porque eram livros das séries anteriores, a gente não ganhava, né? Era emprestado da escola. E eu era criança, Ramiro, que lia os textos do livro de português antes de chegar à escola. Então, quando chegava o momento da escola, em fevereiro, eu já tinha lido tudo, porque aquilo me causava prazer. Então, eu sempre fui essa pessoa. Mas eu tenho em casa minha irmã que nunca gostou de ler. Somos pessoas totalmente diferentes. Ela não gostava de ler e sempre teve muita aversão. Como foi feito para minha irmã, né, começar a ler? Com leituras que chamavam a atenção dela, mais pontuais. E há um livro do Pedro Bandeira, que é A Droga da Obediência. Eu nunca vou me esquecer. Foi um livro que li, eu gostei e ela gostou muito, e foi aí que despertou a vontade de leitura nela. Então, a gente tem que saber o que desperta a nossa atenção. Não adianta eu falar para você ler Shakespeare ou Homero se você não tem habilidade para lê-lo, não tem o tempo para lê-los, né? E não tem a vontade. Não adianta. E então, leia algo de que você gosta para você começar a aprimorar e aí, então, entrar no mundo da leitura e, então, ter a percepção ampla e não restrita, como a gente está tendo por aí. As pessoas estão muito restritas à sua bolha, não conseguem mais furar a bolha e ouvir o outro. Quando eu ouço o outro, eu aprendo muito mais do que quando eu falo. É isso mesmo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Finalizando, eu posso dar uma sugestão de filme? Claro, com relação ao nosso tema. Já dá uma livrada, porque eu não dei dica cultural, fica dica cultural aí. Não é nem um filme. É um filme lúdico. É um filme lúdico, mas que fala muito sobre a posição da mulher dentro dessa história lúdica. Alice no País das Maravilhas. Em Alice no País das Maravilhas, ela poderia ser uma princesa convencional, como Cinderela, como Bela Adormecida, como todas as outras. Mas Alice entra lá na toca do coelho e vai viver a sua própria história e se torna protagonista da sua história. Ao invés de ser apenas mais uma mulher na sociedade inglesa, sendo casada com uma pessoa com quem ela não queria se casar, ela toma a sua própria história e se torna protagonista. E lá dentro desse filme, dentro dessa história, dentro desse livro, há uma frase do Lewis que é: quando você não sabe para onde vai, qualquer caminho basta. Então, tome cuidado. Quando você não tem direção, qualquer coisa vai servir para você. Pense, a partir de agora, qual é a sua direção daqui a 3 anos, 4 anos? Porque se você não tiver direção, o seu foco se perde, a sua direção vai ser corrompida. Então, pense nisso. Tá bom? Muito obrigada. Vou te puxar só para mais uma frase. Tem várias versões da Alice dos Países Maravilhas, que é da Disney, mas eu indicaria do Tim Burton. Que é com o Loucão. Gente, eu amo. Qual é o nome dele? John Depp. John Depp. Veja, é o que E tem 2 filmes, né? Tá dividido em 2 partes. Thaís, eu não poderia terminar esse evento, faltando praticamente uma semana para a prova do Banco do Brasil, sem deixar uma dica final. Então eu vou deixar, você deixa e você se despede e a gente encerra. Tá bom? Ok. A dica que eu dou é o seguinte, pessoal, presta atenção, vocês não vão ser aprovados se vocês pegarem essa última semana, quiserem ganhar tudo aquilo que vocês não estudaram no tempo, quererem resolver tudo que vocês não resolveram no que passou, porque vocês precisam equilibrar o emocional com a teoria, com o estudo. Eu já vi muito aluno muito bem preparado teoricamente, que foi nervoso, que foi desequilibrado para a prova e perdeu a oportunidade, não por falta de conhecimento da matéria, e sim por falta de equilíbrio. Então, busca relaxar, busca descansar também. Eu sei que é fácil, estamos aqui sentados, ninguém vai fazer prova, nós não vamos, o Ramiro não vai, o Ricardo não vai, mas você que está aí na fogueira, tenta buscar e fazer aquilo que você gosta durante essa semana também. Revisão de véspera dia 22 conosco, porque se você não tiver equilíbrio emocional, você vai perder todo o empenho desse tempo todo. Por favor, Thaís, dica final para esse pessoal que está na reta final. Para essa reta final, apare as arestas.
você não tem de estudar novas coisas, porque você não vai garantir, pelo contrário, você vai perder aquilo que você estudou por causa do emocional. Porque quando você perceber, nossa, eu não sei essa parte que ele falou toda aí de sistema, de parte bancária, meu Deus, como vai ser? Você vai perder tudo aquilo que você estudou. E perder tudo que você estudou é perder o seu caminho. Então, não é importante que você saiba coisas novas a partir de agora. É importante que você ratifique o que você já conhece e apare as arestas. Como aparar as arestas? Faça questões no seu dia sobre os temas que você já estudou, que você já tem garantia. Se errar uma questão ou outra, o que você vai fazer? Retomar aquele assunto de forma cirúrgica. Se eu errei, por exemplo, em crase, diante de verbo, crase não passa perto, não há crase diante de verbo. E porventura, você errou esse assunto. Porventura. Você vai estudar todo o conteúdo de crase? Não. Você vai estudar o conteúdo de crase no tangente adiante de verbo. Por quê? Você está fazendo uma estratégia para aparar as arestas dentro de um tema que você já conhece. Por quê? Porque se isso cair, não é porque você não sabia, é porque aquele ponto você não dominava. E aí sim você vai passar a dominar. Você não está trabalhando com algo novo, você está trabalhando o quê? Aparando as arestas daquilo que você conhece para que você tenha uma excelente nota na prova. Tá bom? Boa sorte a todos. A gente está aqui na torcida, super feliz com todo o nosso trabalho, né, Rezende? A gente trabalhou bastante para essa galera do Banco do Brasil. Foi um trabalho bastante exaustivo, viu, que o Rezende olhou ali, mas também foi muito gratificante, bastante, né, Rezende? Sim, e o resultado é o resultado virá. Lives e a aprovação de vocês. Com certeza. Obrigado, Thaís. Foi um prazer novamente. Beijo. Abraços, até a próxima.